Nos últimos dias, algumas igrejas foram alvo de críticas por estarem transmitindo o jogo da Copa, o jogo do Brasil na Copa, dentro do lugar onde faz a reunião de culto. E eu quero dar a minha opinião aqui sobre esse assunto com muita sobriedade bíblica, porque se a gente é cristão, uma das características invioláveis de um ser que se denomina cristão é que as suas opiniões se amparam na Bíblia e não conflitam com ela, ok? Você pode ter opinião sobre alguma coisa, desde que essa opinião não conflite com as Escrituras, né? Quando conflita, a gente tem um problema. Então, o que será que a Bíblia fala, direto ou indiretamente, sobre se assistir jogo de futebol ou se reunir para ter um tempo de comunhão extra-espiritual, se eu posso utilizar essa expressão, dentro do lugar do culto? E qual seria a diferença de eu me reunir dentro do lugar da onde a gente faz culto, ou fazer na casa de um irmão, ou fazer do lado de fora? Qual seria a diferença, né? Será que teria toda essa polêmica? Então, eu quero conversar com você sobre esse assunto hoje. Eu vou dar a minha opinião com base no entendimento que eu tenho sobre as Escrituras. A primeira coisa é: quem defende que se pode assistir jogo da Copa ou Champions League ou de qualquer outra, ou fazer qualquer outra atividade que não seja pregação, louvor, oração dentro da igreja, se defende da seguinte forma: vocês estão nos julgando. Jesus disse para a gente não julgar o próximo. Essa afirmação está errada, certo? Jesus disse: não julgueis em um contexto específico, e em outro contexto ele disse que você deve julgar. O apóstolo Paulo disse diversas vezes, em um contexto, que ele não julgava a si mesmo, em outro contexto Paulo disse que nós devemos julgar os de dentro, né? Então, como é que fica essa situação? A primeira coisa que você não pode julgar, em que circunstância não julgar? Primeiro, não julgue intenção. Você dizer, o pastor lá da igreja, e aconteceu aqui em Salvador, inclusive um amigo meu muito querido, Gilmar Sampaio, canta em uma banda de samba, de pagode cristão, Samba Pragode, o nome da banda. Ele estava lá em uma dessas igrejas que fez isso, e que é aqui perto da minha casa aqui, a uns, 15 km aqui de casa. E as pessoas que se defendem, né, ou que querem defender esse tipo de prática, o que é que elas dizem? Não pode julgar. Primeira coisa que você não pode fazer, dizer, o pastor de tal igreja está reunindo as pessoas lá para assistir jogo da Copa por causa disso. Eu tenho certeza, você está julgando a intenção. Aí você está pecando. Segunda coisa que você não pode fazer, julgar quando a reta justiça não te respalda a julgar. E é o primeiro texto que eu vou ler, João capítulo 7, versículo 24. Eu montei um material aqui, por isso que eu não botei em tempo real aí, né? Eu acho que a gente tem que ter o máximo de sobriedade quando a gente for falar sobre alguma coisa, né? Principalmente quem ajuda aí a formar a opinião pública. João 7, 24 diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência. Não julgue segundo o que você está vendo ali, mas julgue segundo a reta justiça. Então, o problema, segundo Jesus, não é julgar. É julgar a intenção da pessoa. É julgar fora da reta justiça. Você entende isso? Então, a Bíblia sim nos ensina a dizer o que é certo e o que é errado. Mas a Bíblia me dá respaldo para julgar alguém. Eu posso não gostar, gente. E esse aqui é o ponto. Eu não faria na igreja que eu pastoreio. E aqui eu estou, entre aspas, eu não estou dizendo que eu, Rildomar, não faria. Eu até faria. Nunca fiz, mas eu até faria. Eu não tenho isso de não faria ou que vou fazer, não. É uma coisa neutra. Mas o ponto aqui é, você pode dizer, eu não gosto e eu não faria. Diferente de você ir para a internet rechaçar e cometer pecado. Esse que é o ponto. Que se você se comporta contra o que a Escritura diz, está cometendo um pecado. Se você está julgando e não é segundo a reta justiça, você está cometendo um pecado. Essa é a primeira coisa. Você pode não gostar. Esse é o primeiro ponto. Você pode não gostar.
Você pode avaliar segundo a palavra de Deus se aquilo que você não gosta, se Deus também não gosta. Porque se Deus não gosta, vai estar na Bíblia, de forma clara, ok? Então, se você vai julgar uma igreja, se você vai julgar uma igreja local onde santos, filhos de Deus, nascidos de novo, se reúnem, você tem que julgar segundo a Bíblia, ok? Você não pode fazer isso diferente do que a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta. Primeiro ponto é esse, ok? Um exemplo muito claro é que assim que instrumentos musicais começaram a ser inseridos no contexto da igreja, se não me engano, na década de 70, a bateria era dito pelos pastores que era o trono de Satanás, porque os roqueiros usavam. Né? O roqueiro lá cheio de piercing, todo de preto, tocando bateria, batendo o cabelo, então, é o trono de Satanás. Só que aí, as igrejas cheias de bateria e agora? Por que Rildomar antes era errado e hoje não é? É porque nunca foi errado, é regra de homem. Entende isso? Por quais motivos a gente deveria julgar uma igreja? Por quais motivos? Bom, pelos motivos que a reta justiça, que é a palavra de Deus, nos manda julgar. A igreja ensina a palavra de Deus? Não ensina a palavra de Deus? A igreja prega arrependimento ou não prega arrependimento? A igreja relativiza o pecado ou não relativiza o pecado? A igreja abandonou a sã doutrina ou não abandonou a sã doutrina? A igreja discipula pessoas ou não discipula pessoas? A igreja trocou o evangelho por eventos vazios de entretenimento? Por exemplo, assistir um jogo da Copa? Isso é tudo o que essa igreja faz de mais importante? Reunir pessoas ali para entreter, para ter comunhão, eu considero isso como um ato de comunhão, né? Se reunir os santos para fazer uma coisa que é legal, que é correta, que não é errada, né? Que você pode fazer um entretenimento, mas a igreja trocou o evangelho pelo entretenimento, né? A igreja deixou de promover a cultura do reino. É por essas questões, por essas questões que você pode julgar uma igreja. O pastor dessa igreja vive em pecado? Não vive em pecado? Entende isso? Nesse quesito nós podemos julgar se uma igreja é falsa ou verdadeira. O que define se uma igreja é verdadeira ou falsa não é se ela assiste jogo da Copa ou se ela não assiste jogo da Copa dentro do lugar da reunião lá. Entende isso? Por exemplo, Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, insta em todo o tempo, fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa igreja está fazendo isso? Se a igreja está fazendo isso, ou se não está fazendo, é por isso que ela tem que ser julgada, ok? Então, existem uma série de igrejas aí que não fazem nada disso aqui que eu falei. Relativiza o pecado, não prega arrependimento, não doutrina, né? Os pastores vivem em pecado. Então, assim, e você não está criando alarde na internet por causa disso. Não estou aqui defendendo placa A ou placa B. Entende? Não estou. Não tenho amizade com o pastor, por exemplo, que fez isso aqui na Suburbana, aqui em Salvador. Não tenho nenhuma amizade com ele. Já estive lá uma vez, a minha banda toca lá, já preguei lá uma vez em um evento que os jovens fizeram, nem foi a convite dele, mas não estou defendendo igreja nenhuma de ninguém, mas também estou dizendo que vocês estão julgando pelo caso errado. A maioria das pessoas que estão julgando essa igreja em específico, que é o que eu mais estou vendo, nunca foram em um culto lá, nunca foram na reunião de jovens lá, nunca ouviram uma pregação do pastor de lá. Por exemplo, a irmã da minha esposa congrega nessa igreja. E ela e o esposo dela falam muito bem. Eu tenho amigos que vêm aqui na minha igreja visitar, que são dessa igreja, são homens de Deus, são crentes. Eu tenho o vocalista da banda que eu toco teclado prega nessa igreja com uma certa frequência, no evento lá de jovens e de adolescentes. E lá ele prega sobre vida com Deus, vida de oração. Então, assim, estão julgando as igrejas que fazem lá reunião para a Copa, ou para assistir um filme, né? Ou para, sei lá, o que seja, para jogar videogame, não sei o que as igrejas fazem aí de comunhão. Estão julgando pela coisa errada. Entende isso? Estão julgando pela coisa errada.
Então, assim, irmãos, eu acredito que o perigo, eu estou passando aqui os tópicos que eu coloquei para não me perder, eu acho que o perigo e uma igreja começa a se perder não quando ela vai assistir jogo da Copa dentro do templo, né? Eu acredito que a gente começa a se perder quando a gente inverte as prioridades. Só que você quer julgar sem você conhecer, você não conhece, você não sabe nada sobre essa igreja. Você não conhece as programações delas, você não conhece as pregações dessas igrejas, você não conhece o método de discipulado dessas igrejas, você não conhece o coração do pastor que fez esse ajuntamento lá. Você entende isso? Nós não estamos vendo ali o que é que a Bíblia chama de obras da carne. Aqui eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu tenho até muita coisa aqui para falar, mas eu vou até encerrar aqui. O que é que a Bíblia define como obras da carne, obras do mundo, pecado, inimizade, porfia, divisão, prostituição? Esse pastor reuniu aqueles irmãos ali para se prostituir, para brigar, para criar contenda, para falar mal dos outros, para se embriagar de cachaça? Foi para isso que ele reuniu aqueles irmãos ali? Não foi para isso? Você encontra na Bíblia dizendo alguma coisa lá que o cristão não pode assistir um jogo de futebol? Eu sei de uma coisa, o cristão não pode deixar de ter domínio próprio. Eu deixei de ir para o culto para assistir o jogo da seleção brasileira no domingo de noite. Você está errado. Você está em pecado. Eu deixei de ir para o culto para ir para o jogo do Bahia, o jogo do Vitória. Pecado. Inversão de prioridades. Pecado, 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 pecado. Você está ofendendo a Deus, deixando claro para Deus que Deus não é mais importante do que o seu time, o seu clube. Entende isso? Mas, meus queridos, vocês ficam escandalizados com qualquer idiotice que as pessoas fazem. E outra coisa, o escândalo bíblico que a Bíblia me proíbe de promover não é o que tu acha. O escândalo na Bíblia Sagrada é tropeço, é o que faz alguém desviar-se da fé. Não aquilo que faz uma pessoa ficar espantada. Esse não é o escândalo bíblico. O escândalo bíblico promove o desvio. Se você desviar, porque o pastor da igreja A ou B, seja lá onde for, reuniu irmãos na igreja para assistir um jogo da Copa, um jogo da Champions League, um jogo do Brasileirão, ou seja lá do que for, o problema está em você, meu irmão. O problema não está no pastor que fez isso. Ok? Então, eu acredito que a gente está deixando passar um monte de coisa séria e se preocupando com coisa que a Bíblia nada fala. Ok? Não existe base bíblica para condenar uma igreja simplesmente porque ela reuniu os seus membros para assistir um jogo do Brasil ou seja lá do que for. Se aquela comunidade continua pregando a palavra, tem tempo de adoração, tem tempo de oração, incentiva os irmãos a orar em casa, a jejuar, faz célula, encontro de casais, faz escola lá de fundamento bíblico, né? Prega contra o pecado, prega a favor do arrependimento, então o nosso julgamento está errado. Entende? O nosso julgamento está errado. E que a igreja continue sendo aquilo que Cristo chamou para ser, coluna e baluarte da verdade. Inclusive, aqui é a minha opinião agora, minha opinião. Você, uma igreja bíblica, uma igreja cheia da presença de Deus, que reúne irmãos para assistir o jogo da Copa juntos, com alegria, com felicidade, com respeito, até que chama pessoas que não são cristãs para ver como é a comunhão dos santos ali, está praticando Atos 2:42. Eles perseveravam na comunhão, koinonia, intimidade, amizade. Então, o que é que você pensa sobre esse assunto? Embora essa é a minha opinião, você pode deixar a sua opinião aqui. Se você acredita que a igreja deve ser julgada segundo as escrituras ou segundo as tradições humanas, o que é que você pensa? Bota aqui embaixo o seu comentário, deixa a sua opinião aqui. E se esse vídeo te ajudou a refletir sobre o assunto, manda ele para alguém aí que está discutindo sobre esse assunto. Joga nos grupos aí e tamo junto. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.